Então vamos dar sequência aos vídeos e nessa primeira parte do vídeo nós vamos falar dos anos da vida de Jacó e os anos da vida de José. E por que é importante saber os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José? Porque é através dos anos da vida de Jacó e de José que nós vamos conseguir saber qual foi o ano em que ocorreu o Êxodo. Exatamente. A gente só vai conseguir calcular o ano em que aconteceu o Êxodo através dos anos de Jacó e de José. E por que fazer o cálculo ao mesmo tempo dos anos da vida de Jacó e os anos da vida de José? Porque os anos da vida de Jacó o Criador contou, porém o Criador não contou os anos da vida de José. Eu me refiro aos anos quando Jacó foi pai e quantos anos Jacó viveu após o nascimento do seu filho José. Porque José foi a descendência que o Criador contou os anos. Então, demonstrando que a relação que nós temos que fazer dos anos dos filhos de Jacó tem que ser com relação a José. O Criador ele contou os anos que José viveu, que foi 110 anos. E essas informações é muito importante a gente compreender, porque é através dela que vamos conseguir calcular com exatidão o ano de início do Êxodo, o ano em que ocorreu o Êxodo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José, porque é através delas que vamos conseguir calcular o ano que ocorreu a libertação na terra do Egito. Então, é por isso que é muito importante conhecer os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José. E para que a gente consiga calcular os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José, nós temos que pegar as passagens das Escrituras que falam sobre os acontecimentos da vida de José. Porque nos acontecimentos da vida de José, há relato na história de eventos que aconteceu e os anos em que ocorreu. E sabendo dessa informação, vamos pegar com base a partir do momento que José interpretou o sonho do faraó. Porque após José interpretar o sonho do faraó, as Escrituras há o relato da sua idade, quando ele interpretou o sonho do faraó. Nós vemos isso lá em Gênesis 41, 46, onde está escrito: José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó. Então aqui nós vemos que José, quando interpretou o sonho do faraó, ele tinha 30 anos. Então esse é o ponto de partida para que a gente possa compreender os anos da vida de José. Porque José ele tinha 30 anos quando interpretou o sonho do faraó. Então a partir desses anos é que a gente vai conhecer os anos da vida de José. Então agora que conhecemos a primeira informação que nos revelou que José tinha 30 anos quando interpretou o sonho do faraó, vamos pegar a segunda informação, que foi quando José se revelou a seus irmãos. Isso está descrito em Gênesis 45, 6 ao 9. E por que está do 6 ao 9? Porque nessa informação nós temos duas informações importantes, para que a gente possa compreender os anos da vida de José. Então em Gênesis 45, 6 ao 9 está escrito: há 2 anos com efeito que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 sem semeadura e sem colheita. O Criador me enviou diante de vós, para assegurar a permanência da vossa raça na terra, e salvar as vossas vidas, para a grande libertação. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, mas o Criador. E ele me estabeleceu como pai para o faraó, como mestre de toda a sua casa, governador de toda a região do Egito. Subi depressa à casa de meu pai, diz-lhe: assim fala teu filho José. O Criador estabeleceu governador de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. E nessa passagem das Escrituras, nós temos duas grandes informações. A primeira está lá em Gênesis 45, 6, onde está escrito: há 2 anos com efeito que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 outros anos sem semeadura e sem colheita. Então a primeira informação é que José falou que há 2 anos que a fome se instalou e que ainda haverá 5 outros anos. Então essa informação ela é muito importante. Por quê? Porque o sonho do faraó mostrou que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então quando José encontrou seus irmãos, já era o 2º ano que a fome havia se instalado. Então já havia se passado 7 anos de fartura e já era o 2º ano da fome. Então nessa primeira informação de Gênesis 45, 6, sabemos que já era o 2º ano que a fome havia se instalado no Egito. E quando somamos os anos da vida de José, mais os anos que havia se passado após ele ser governador da terra do Egito,
nós temos 39 anos. Então, quando José encontrou seus irmãos, ele estava com 39 anos. Então, agora vamos pegar a segunda informação importante, que está lá em Gênesis 45, 9, que está escrito: Subi depressa à casa de meu pai, dizei-lhe, assim fala teu filho José, o Criador me estabeleceu como governador de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. Então, em Gênesis 45, 9, José está dizendo a seus irmãos para eles descer depressa à casa de seu pai, e para que ele venha sem tardar, para que ele venha rápido. Então, nessa passagem, vemos que José manda seus irmãos buscar seu pai depressa, e que ele não demore para vir para junto dele. E que isso aconteceu no segundo ano da fome na terra do Egito. Então, se José encontrou seus irmãos no segundo ano da fome, foi no segundo ano da fome que Jacó foi ao encontro de José. Exatamente. Então, José mandou buscar seu pai no segundo ano da fome, e Jacó chegou à terra do Egito no segundo ano da fome. Então, agora vamos para a terceira informação, lá em Gênesis 47, 9. Onde está escrito: E Jacó respondeu ao faraó: Os anos da minha peregrinação sobre a terra são 130 anos. Então agora nós conhecemos a idade que Jacó tinha quando chegou à terra do Egito. Então Jacó, quando chegou à terra do Egito, ele tinha 130 anos. Então se Jacó tinha 130 anos quando ele chegou na terra do Egito, e José ele tinha 39 anos, quando diminuímos os 39 anos que José tinha quando Jacó chegou na terra do Egito, nós vemos que Jacó foi pai de José com 91 anos. Então Jacó foi pai de José com 91 anos. E aqui vai ser necessário fazer uma pequena correção, porque na descrição eu não coloquei algumas informações aqui que são necessárias para compreender os anos de Jacó e os anos de José. Então vou dar uma pequena pausa no vídeo e vou colocar essas informações que ficou faltando. E retornando às informações, nós vimos que Jacó ele tinha 91 anos quando ele foi pai de José. Então, agora que nós conhecemos essas informações, vamos prosseguir para Gênesis 47, 28, onde está escrito: Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Então, agora nós temos outras duas informações muito importantes, que foi os anos da vida de Jacó, que foi 147 anos, e temos os anos que Jacó viveu junto com José na terra do Egito, que foram 17 anos. 17 anos, vou ter que colocar aqui porque não tem espaço. Então Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Então, já que nós conhecemos essas informações, vamos agora prosseguir para a próxima informação, que foram os filhos de José. Isso está descrito em Gênesis 41, 50, onde está escrito: Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. Então, nessa passagem aqui das Escrituras, tem que ter um pouco mais de cautela para conseguir compreender, porque as Escrituras dizem: Antes de vir o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. Então, aqui nas Escrituras, ela não está se referindo antes de vir os anos, mas sim o ano. Então, significa o ano está se referindo ao primeiro ano da fome. Então, sabendo dessa informação, nós sabemos que o último ano da fartura foi quando José tinha 37 anos. Então, José ele tinha 37 anos no último ano da fartura, onde o seu segundo filho havia nascido. Segundo filho. Então, o seu segundo filho nasceu quando ele tinha 37 anos. Logo, o primeiro filho dele nasceu quando ele tinha 36 anos. Filho. Então, José teve o seu primeiro filho com 36 anos, porque aqui a Escritura está dizendo: antes de vir o ano da fome, nasceu os 2 filhos de José. Então, o último ano da fartura, José tinha 37 anos. Foi quando já tinha nascido o seu segundo filho, porque o segundo filho nasceu antes de vir a fome. Então, o primeiro filho dele, ele tinha 36 anos. Então, nós vemos que José, ele tinha 36 anos quando nasceu seu primeiro filho. Então, José, ele tinha 36 anos quando nasceu seu primeiro filho. Porque as Escrituras dizem que antes de vir o primeiro ano da fome, nasceram os 2 filhos de José. Então, o último ano da fartura, José tinha 37 anos quando nasceu seu segundo filho. Logo, José tinha 36 anos quando nasceu seu primeiro filho. Então, por isso que José tinha 36 anos quando nasceu seu primeiro filho, segundo o que está escrito. Então, agora nós vamos para a última informação, que é a de Gênesis 50, 22,
onde está escrito: assim, José e família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. Então essa é a última informação que nós precisávamos para compreender os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José. Então em Gênesis 50, 22, diz que José, ele viveu 110 anos. Então agora aqui nós temos todas as informações necessárias para compreender os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José, que foram os 39 anos da vida de José, quando encontrou seus irmãos e mandou chamar seu pai, que veio para a terra do Egito, que tinha 130 anos, onde conseguimos calcular os anos da vida de Jacó quando foi pai de José. E vimos que Jacó viveu 17 anos na terra do Egito e morreu com 147 anos. E vimos também que José, ele foi pai de seu primeiro filho, com 36 anos, e a duração da sua vida foi de 110 anos. Então, com base nessas informações, nós já sabemos os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José. Eu vou dar uma pequena apagada no quadro e retorno já. Então, agora que nós temos as informações um pouco mais organizadas, onde vamos conseguir visualizar melhor os anos da vida de Jacó e os anos da vida de José. Então, nós vimos que Jacó, ele foi pai de José com 91 anos e ele viveu 147 anos. Então, quando pegamos os 147 anos que Jacó viveu, menos os 91 anos quando foi pai de José, nós temos 56 anos que ele viveu após o nascimento de seu filho. E quando pegamos os anos da vida de José, que foram 110 anos, menos os 36 anos quando nasceu seu primeiro filho, nós temos 74 anos que ele viveu após o nascimento do seu filho. Então essas informações são muito importantes a gente conhecer, porque são elas que vão nos possibilitar calcular o ano em que ocorreu a libertação na terra do Egito. Exatamente. E a libertação na terra do Egito, o livramento da terra do Egito, é uma representação que vai ocorrer nos nossos dias. Então, por isso que é muito importante a gente encontrar essas informações, porque é a partir delas que vamos conseguir calcular o ano em que ocorreu a libertação na terra do Egito. E falar como se deu a libertação e de como ocorreu a libertação através dos números, porque é os números que vão nos revelar todos os segredos do Criador, porque o Criador assim fez, se utilizou dos números para nos revelar os seus segredos através das eras, através dos tempos, porque sabia que seu inimigo ia alterar toda a sua palavra, mas através dos números é que o Criador nos revela novamente os seus segredos aos nossos dias atuais. E dando continuidade ao vídeo, agora aqui no quadro nós temos todas as informações relativas aos anos em que viveram os patriarcas após o dilúvio, desde Sem, filho de Noé, até José do Egito. Do outro lado do quadro, nós temos as informações relativas aos anos em que viveu os patriarcas, os anos em que cada um gerou o seu filho e os anos que viveram após o nascimento do seu filho. Então agora aqui no quadro nós temos todas as informações necessárias para que a gente consiga calcular o ano que deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito. Exatamente. Primeiro nós temos que encontrar o período que iniciou a escravidão na terra do Egito, descrito nas Escrituras. Porque foi após a morte de José que passou-se a contar o período de escravidão na terra do Egito. Então é esse período que vai nos mostrar o ano em que ocorreu a libertação na terra do Egito. Então, com base nas informações dos anos dos patriarcas, desde Sem até José, nós vamos ter os seguintes cálculos. Quem assistiu os vídeos anteriores referente aos cálculos dos anos de Noé, já sabe mais ou menos como é que funciona a parte dos cálculos. Essa primeira parte do quadro, o cálculo será pelos anos corridos. Vou colocar um vídeo aí demonstrando o que é anos corridos. E o que é anos corridos? Anos corridos, nós sabemos que Adão viveu 930 anos. Essa diferença, quando somamos com os anos da vida de Adão, nós temos o ano 1042, que foi o ano em que Sete morreu, porque Sete viveu a mais do que seu pai, 112 anos. Então, é isso que é anos corridos. É a soma apenas aquilo do que foi realmente passado após Adão. Então, agora que vocês compreenderam o que é anos corridos, vamos fazer o cálculo dessa primeira parte da tabela pelos anos corridos. E para que a gente possa dar início ao cálculo pelos anos corridos, é necessário primeiro saber de uma informação, que é referente a Sem, aqui no canto superior do quadro, que é filho de Noé, que Sem, ele gerou seu primeiro filho, que foi Arfaxade, quando ele tinha 100 anos. E isso ocorreu
2 anos após o dilúvio. Então, Sem, filho de Noé, após 2 anos do dilúvio, gerou seu primeiro filho, Arfaxade. E Sem, ele viveu 600 anos. Então, 600 anos menos 100 quando gerou Arfaxade, 500 anos. Por isso, nós temos 500 anos aqui. E Arfaxade, seu filho, ele viveu 438 anos. E aqui do lado nós temos uma informação que é de 502 anos, que são referentes aos 500 anos de Sem, que Sem viveu após o nascimento de Arfaxade, com os 2 anos que ele gerou seu filho após o dilúvio. Porque se eu acrescentar esses 2 anos aqui para fazer o abatimento pelos anos corridos, em vez de calcular de forma corretamente, eu vou acrescentar esses 2 anos aqui e o cálculo vai sair de forma errada. Nós vamos comprovar isso quando eu fizer os cálculos pela segunda tabela, que é referente quando cada patriarca gerou o seu filho. Então agora vamos fazer o cálculo da primeira tabela, referente aos anos corridos, onde vamos pegar os anos em que Sem viveu após o dilúvio e calculando pelos anos negativos e positivos, porque aqui nós temos anos negativos e temos anos positivos. Nós vamos ter o seguinte valor aqui embaixo. Nós vamos ter 649. 649 anos foram os anos que se passou de Sem até José na terra do Egito. E nós vimos no vídeo anterior que Noé completou 600 anos no ano 1651, que é a soma dos anos desde Adão até quando Noé completou 600 anos, quando veio o dilúvio. Então, quando somamos o ano 1651, que foi quando Noé completou 600 anos, que representou os anos desde Adão até Noé, onde veio o dilúvio, com 649 anos, que representa os anos de Sem até a morte de José, nós vamos ter o seguinte ano. Então, quando somamos aqui, nós vamos ter o ano 2300. Então, o ano 2300 foi o ano em que José morreu na terra do Egito, e que foi esse ano que deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito. Exatamente. Então, esse ano 2300 foi o ano que deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito, porque foi aqui que José morreu, e o período de escravidão na terra do Egito, ele passou a contar após a sua morte. Então, foi após o ano 2300 que passou a contar o período de escravidão na terra do Egito, descrito nas Escrituras. E para comprovar que José morreu no ano 2300, nós vamos para a segunda tabela fazer os cálculos referentes aos anos em que cada patriarca gerou o seu primeiro filho. Então, a partir desses anos aqui também, nós vamos conseguir calcular e comprovar que esse ano 2300 foi o ano que José morreu na terra do Egito, onde deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito. E para fazer esse cálculo, eu vou precisar de um pouco mais de espaço, então eu vou mudar de quadro para que a gente possa fazer o cálculo de uma forma melhor. Então, vou mudar de quadro e retorno já. Então, agora vamos fazer os cálculos referentes à segunda tabela. Só que para fazer esses cálculos da segunda tabela, ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais detalhista, porque exige algumas informações para que a gente possa compreender e fazer os cálculos corretamente. Primeiro é os anos dos patriarcas, em que cada patriarca gerou seu filho. Porque nas Escrituras está escrito, quando Arfaxade completou 35 anos, gerou seu filho Salém. Quando Salém completou 30 anos, gerou seu filho Heber. Quando Heber completou 34 anos, gerou seu filho Faleg. E assim sucessivamente. Porém, nas Escrituras, quando fala gerou, está se referindo a gerar no ventre de sua mãe e não quando o filho nasceu. Exatamente. Então, quando se refere nas Escrituras, gerou é de gerar, quando você gera algo. Você gerar não significa o nascer. Então, quando fala nas Escrituras, gerou, é quando Arfaxade gerou o filho Salém no ventre de sua esposa. Então, isso é o que significa gerar. Que para a formação de uma gestação, o Criador deu 9 meses. E para fazer esses cálculos aqui, temos que tomar um pouco de cuidado. E por quê? Porque diferentemente do cálculo anterior, que foi de Adão até Noé, o Criador informou onde cada geração gerou seu filho no ventre de sua mãe. Porém, de Sem até José, houve patriarca que o Criador não informou quando gerou seu filho no ventre de sua esposa.
E isso é muito importante saber para que a gente possa fazer o cálculo corretamente. E nós vemos isso em Jacó e José. Pois o Criador não informou os anos da vida de Jacó quando ele foi pai, e também não informou os anos da vida de José quando ele foi pai. Porém, diferentemente de Jacó, José, o Criador nos deu indiretamente quando José foi pai. Exatamente. O Criador nos deu a informação indiretamente quando José foi pai. Isso está descrito em Gênesis 41, 46. Está escrito que José tinha 30 anos quando interpretou o sonho do faraó. Então nós vimos que José ele tinha 30 anos quando interpretou o sonho do faraó. Então ele tinha 30 anos. E as escrituras dizem que antes que viesse o ano da fome, nasceram os dois filhos de José. Então nós vimos no início do vídeo que José teve os filhos no 7º ano, que foi o 7º ano antes de vir a fome, e teve no 6º ano antes de vir a fome. Então nós vimos no vídeo anterior que José teve seus dois filhos quando ele tinha quando tinha 37 anos e o outro quando ele tinha 36 anos. Nós comprovamos isso através das escrituras. Então, o Criador informou que o primeiro filho de José, ele nasceu quando ele tinha 36 anos. Então, o Criador, referente à geração de José, o Criador informou, mesmo que indiretamente, os anos em que José tinha quando gerou seu filho no ventre de sua mãe. Então, sabendo disso, por isso que nós temos 12 gerações aqui. Vocês estão vendo aqui o nome José. Anteriormente, no início do vídeo, estava Jacó. Eu fiz uma pequena correção porque eu havia colocado errado. Então, agora nós já sabemos que são 12 gerações que temos que fazer o cálculo. E como é que esse cálculo é feito? Esse cálculo é feito da seguinte forma. O Criador ele destinou para essas 12 gerações 12 anos para a formação desse fruto. É para a formação dessa gestação. E nós vimos que o Criador ele destinou para a formação de uma gestação 9 meses. Então, desse ano que o Criador destinou, que foram 12 anos para a formação de cada patriarca, nós temos 9 meses para cada gestação, das 12 gerações. Só que do período de um ano, resta 3 meses ainda, porque 9 com 3, 12. Então, só varia 3 meses. E como é que esse cálculo é feito? Esse cálculo é feito da seguinte forma. Nós vimos que nós temos 12 gerações de patriarcas, a qual o Criador destinou 12 anos para a formação de cada patriarca. Então, desses 12 anos, nós vamos calcular o período de formação, o período de gestação de cada patriarca, que nós sabemos que é 9 meses. Então, o período de uma gestação ele é 9 meses. Então, nós vamos calcular 12 vezes 9, nós vamos encontrar 108 meses, que dividido por 12, nós temos 9 anos. Só que do período de cada ano, sobra 3 meses, e foram 12 gerações, foram 12 anos. Então, nós vamos calcular os 12 vezes 3 meses, que é 36 meses, dividido por 12, que é um referente a um ano, nós temos 3 anos. Então, esse período aqui são um período que tem que ser adicionado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós temos 9 anos, menos 3 anos, nós vamos ter 6 anos. Agora, nós vamos pegar essa somatória aqui e vamos calcular, onde nós vamos ter o valor de 651 anos. Então, quando somamos todos esses valores aqui, nós vamos ter 651 anos. E muitos de vocês estão se perguntando por que os 110 anos aqui referente a José. Porque José ele foi pai com 36 anos. Porém, nós estamos procurando encontrar o ano em que José morreu. Então, por isso que eu coloquei os anos em que José viveu, que foram 110 anos. Então, por isso a relação dos 110 anos aqui, em vez de 36 anos, quando foi que José gerou seu primeiro filho. Então, muitos de vocês vão se perguntar, então, para que fazer aquele cálculo todo? Para encontrar os anos em que José foi pai, se não utilizar ele aqui para fazer os cálculos. Simples, porque precisávamos saber quantas gerações o Criador informou os anos da vida em que cada patriarca gerou seu filho dentro do ventre de sua esposa. Mesmo que José tenha sido informado de uma forma indireta, porém o Criador lhe informou quando José foi pai, que nós vimos que foi com 36 anos. E essa informação ela é importante para que a gente fizesse esse cálculo aqui, que é o que vai nos ajudar a encontrar o ano em que José morreu na terra do Egito. Então, sabendo dessa informação aqui, vamos referente agora ao ano do dilúvio. O dilúvio, nós vimos que Noé ele completou 600 anos no ano 1651. Só que o dilúvio ele ocorreu na transição de um ano para o outro, que foi do ano 1651 para 1652. Como é que aconteceu isso? Aconteceu da seguinte forma. Noé ele já havia completado 600 anos nesse ano aqui, que foi o ano 1651,
E 2 meses após ele completado o ano, no ano 1651, houve a transição dos anos hebraicos 1651 para 1652, onde deu início ao dilúvio. Então, o dilúvio ele deu início no ano 1652, como vimos no vídeo anterior. E as escrituras dizem que Sem ele foi pai 2 anos após o término do dilúvio. Então, nós vimos que o dilúvio ele iniciou no ano 1652 e nós vimos que o período do dilúvio ele foi de 370 dias. E pelo calendário do Criador, onde um ano ele é de 360 dias, então o período do dilúvio ele foi de um ano e 10 dias. Então o período do dilúvio ele foi de 1 ano e 10 dias, porque foram 370 dias, e um ano pelo calendário do Criador ele é de 360 dias. Então, sabendo dessa informação, nós sabemos que o dilúvio ele terminou no ano 1653. Então, o ano 1653 foi o ano em que terminou o dilúvio, na época de Noé. E Sem ele foi pai 2 anos após esse ano. Então, agora quando somamos 2 anos após o fim do dilúvio, no ano 1653, nós temos o ano 1655. Então, o ano 1655, ele foi o ano em que Sem ele foi pai. Então, agora nós temos o ano 1655, mais 651 anos, nós temos 2.306 anos. Então, agora nós temos 2.306, onde, menos os 6 anos, nós temos o ano 2.300. Então, agora nós temos aqui o ano 2300, que foi o ano em que José morreu na terra do Egito. E foi o ano que deu início à contagem do período da escravidão na terra do Egito, assim como está descrito. Então, agora nós temos o ano 2300, que foi quando José morreu na terra do Egito, que foi quando deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito. Então, para que a gente agora compreenda quando foi que deu início à libertação, nós temos que compreender quantos anos foi o período de escravidão na terra do Egito. E quando somarmos o período de escravidão na terra do Egito, mais os anos em que José morreu, nós vamos ter o ano que se deu a libertação na terra do Egito. Então agora aqui nós vamos compreender quando teve a libertação na terra do Egito, mas para isso precisamos descobrir quantos anos foi o período de escravidão na terra do Egito. E nós vimos que o ano 2300 foi o ano da morte de José, filho de Jacó, quando deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito. Então, descobrir o período de escravidão na terra do Egito é o que vai nos possibilitar encontrar o ano da libertação na terra do Egito. E para que a gente possa descobrir o período de escravidão na terra do Egito, vamos pegar as seguintes passagens das Escrituras. Êxodo 12:40, Atos dos Apóstolos 7:6, Gênesis 15:13, Gênesis 15:16. Então vamos pegar por início a passagem de Êxodo 12:40, que trata justamente da libertação da terra do Egito. Então em Êxodo 12:40 está escrito: a estada dos israelitas no Egito durou 430 anos. Então essa passagem de Êxodo 12:40 fala que eles permaneceram na terra do Egito 430 anos. Então a passagem de Êxodo 12:40 fala que eles ficaram escravizados durante 430 anos. Então agora nós vamos pegar o texto de Atos dos Apóstolos 7:6, que está escrito: e falou-lhe o Criador que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizavam e a maltratavam por 400 anos. Então nessa passagem de Atos dos Apóstolos 7:6 está dizendo que eles permaneceram escravizados durante 400 anos. Então agora aqui em Atos dos Apóstolos fala que foi 400 anos. Então agora vamos para a passagem de Gênesis 15:13, que é referente à aliança que o Criador faz com Abraão sobre sua descendência. Sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá serão escravizados, oprimidos durante 400 anos. Então agora, nessa passagem aqui, em Gênesis 15:13, também fala que eles seriam escravizados durante 400 anos. Então aqui nós temos 400 anos. Então agora vamos pegar a passagem de Gênesis 15:16,
onde está escrito: e é na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu ponto. Então agora aqui em Gênesis 15:16, o Criador está dizendo que será na quarta geração que eles retornarão. Então nós temos aqui 400 anos, que dividido por 4, nós vamos ter o período de 100 anos. Então agora aqui nós temos 100 anos. 100 anos é referente a uma geração para o Criador. Por quê? Porque o Criador disse que será na quarta geração que eles retornarão para cá. E o Criador falou que seria com 400 anos que eles ficariam escravizados na terra do Egito. E por que é importante saber isso? Porque em Gênesis 15:13, o Criador está tratando com Abraão sobre sua descendência, que será escravizada durante 400 anos, em uma terra que não será a deles. E a descendência de Abraão, ela iniciou com Isaac. A descendência de Abraão, ela iniciou com Isaac. Então, Isaac. E Isaac nasceu a Abraão quando ele tinha 100 anos, representando o início de uma geração para o Criador. E foi de Isaac toda a posteridade que foi para a terra do Egito. Então, o povo da terra do Egito, ele descende de Isaac, filho da promessa feita em Gênesis 15. O Criador disse que eles seriam estrangeiros numa terra que não será a deles por 400 anos. Então, aqui nós vemos que o período de escravidão na terra do Egito, ele foi de 400 anos. Porque nós encontramos duas passagens nas Escrituras, tanto em Atos dos Apóstolos 7:6, como em Gênesis 15:13, que fala que seriam 400 anos o período de escravidão na terra do Egito, contra uma passagem apenas em Êxodo 12:40. Então vemos que o período correto de escravidão na terra do Egito, ele foi de 400 anos. Então quando somamos 400 anos, mais o período que deu início à contagem do período de escravidão na terra do Egito, que foi o ano 2300, quando José morreu, e somarmos, nós vamos ter o ano 2700. Então, o ano 2700 foi o ano em que ocorreu a libertação na terra do Egito. Exatamente. O ano 2700 foi o ano em que ocorreu o êxodo. Foi o ano que o povo saiu da terra do Egito. Foi o ano 2700. Então, agora que conhecemos o ano de libertação na terra do Egito, vamos compreender como se deu essa libertação e quanto tempo durou a libertação na terra do Egito. Exatamente. Porque o Criador, através dos números, nos revelou quanto tempo durou a libertação na terra do Egito. E isso é muito importante a gente conhecer, porque essas informações reunidas vão nos mostrar como se dará a libertação agora nos nossos dias. Exatamente.